Olá, pessoal. Mais uma vez a gente está reunido aqui, então, para a nossa capacitação vascular. Seguindo a linha do cuidado do paciente dialítico, nossa oitava parte, eu acredito que seja a antepenúltima. Hoje, então, a gente vai falar sobre assuntos bem interessantes, que seriam a síndrome do Robo, o seroma na fístula com prótese, as fístulas de alto débito e a atenção aos catéteres e o início da disfunção dos catéteres. Então, a síndrome do Robo, né? Então, todo mundo já ouviu falar isso e acredito que deve lembrar de algum paciente que teve essa condição. Então, o que é essa síndrome do Robo? É uma condição em que há comprometimento da perfusão da extremidade distal anastomose após a construção do acesso arteriovenoso e que resulta em sintomas consistentes com sintomas agudos ou crônicos de isquemia. Quando que acontece? Geralmente acontece após a construção de acessos arteriovenosos na artéria braquial, mas também pode acontecer com a artéria radial ou acessos em extremidades inferiores. Ele pode ocorrer logo após a criação do acesso ou até mesmo vários anos após, com aumento do fluxo dentro do acesso ou com o desenvolvimento de alguma doença arterial nos vasos de entrada ou de saída. Então, uma recomendação aí que é feita é razoável que estratégias para se prevenir e se tratar o roubo do acesso arteriovenoso devam ser desenvolvidas e implementadas antes mesmo da criação do acesso, para a gente tentar reduzir o risco de roubo e a morbidade relacionada. Então, o que a gente considera como estratégia para a gente diminuir essa síndrome do roubo? Tem que ter uma avaliação por imagem do fluxo arterial com correção de estenoses. A gente precisa corrigir as estenoses do fluxo ou usar a extremidade do outro lado. A gente tem que evitar procedimentos baseados na artéria braquial distal e evitar grandes condutos, né? Então, o que a gente considera um grande conduto? Saíram alguns artigos com análise de computador, isso que sugerem que o tamanho ideal aí para uma anastomose na artéria braquial, por exemplo, é de até 6 milímetros, né? Então, passou de 6 milímetros, a gente considera aí um grande conduto, uma grande anastomose. Existem preditores clínicos para a gente pensar que o paciente pode desenvolver a síndrome do Robo, como nos pacientes mais velhos, em mulheres, diabéticos, pacientes com doença vascular periférica, então grandes condutos de saída, vários procedimentos de acesso permanente prévio ou procedimentos baseados na artéria braquial distal, ou seja, perto da prega do cotovelo da fossa antecubital. Os sintomas clínicos, então, eles podem variar, podem ir de uma dormência leve na mão, por exemplo, ao comprometimento motor grave, pode ter ulceração da pele até a evolução para necrose, aí para uma gangrena que requer até uma amputação maior, às vezes o paciente perde a mão, se for identificado muito tarde a condição. Então, é razoável que após a criação do acesso arteriovenoso, os pacientes sejam monitorados de perto, então, quanto a sinais e sintomas associados ao roubo, e gerenciados adequadamente, levando em consideração as circunstâncias individuais da seguinte forma. Se os sinais são leves ou moderados, a gente pode apenas monitorar de forma cuidadosa se haverá progressão da isquemia e piora dos sinais e sintomas. Agora, se os sinais são de moderosa a grave, a gente precisa ir um tratamento urgente, para corrigir as alterações hemodinâmicas e prevenir qualquer incapacidade a longo prazo. Então, ou a gente acompanha, ou a gente intervém de forma urgente. Não tem, assim, de forma pensar, vamos eletivar a correção de uma síndrome de Robo. Não tem. Então, ou intervém no momento, ou é uma urgência, precisa ser resolvida logo. Então, é razoável que pacientes com sinais e sintomas compatíveis com a síndrome do Robo do acesso arteriovenoso sejam encaminhados de forma urgente a um cirurgião familiarizado com o diagnóstico e com as opções para tratamento definitivo das complicações de acesso, particularmente a síndrome do Robo do acesso arteriovenoso. Então, isso reforça que, uma vez identificado ou suspeitado aí de forma que tem uma forma moderada grave uma síndrome do Robo, o paciente é uma urgência. Então, não adianta, vamos encaminhar para o ambulatório da cirurgia vascular para avaliar a síndrome do Robo. Não, não é. Então, a gente precisa tratar aí de forma urgente, geralmente é o pronto-socorro. Existe a possibilidade do roubo da artéria radial, ela ocorre com menos frequência, então, após os acessos nessa artéria, do que nos casos de base na artéria braquial. Principalmente, o motivo é porque há um duplo suprimento de sangue na mão pelas artérias radial e ulnar.
Então, para a gente lembrar da anatomia, a gente vê embaixo, no punho, duas artérias chegando. Uma é a radial e a outra seria a ulnar. E elas que se anastomosam em vários pontos aí para dar o suprimento sanguíneo na mão. Então, às vezes, quando usa uma artéria, a outra dá conta, que é o normal, o esperado, que ela dê conta da mão. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, a fístula pode servir como perdão, um dissipador de pressão que pode roubar sangue da mão, ou mais especificamente, induzir um fluxo retrógrado na artéria distal anastomosa. Então, a gente vê na figura a veia cefálica saindo da artéria radial, então, às vezes, o fluxo inverte na porção aí que está na base do polegar e acaba que pode comprometer a perfusão digital. As opções de tratamento disponíveis, então, para a síndrome do roubo, elas podem envolver a correção de qualquer lesões do sangue que chega. Então, o paciente tem uma doença aí na artéria subclávia, por exemplo, e essa doença se torna significativa. Então, o roubo, o braço já fica em condição de baixo fluxo. E ainda tem uma fístula, vai roubar da mão. Então, é uma condição que tem que tratar. Às vezes, a gente tem que considerar aí algum procedimento de redução do fluxo, ou a gente tem que considerar a ligadura ou embolização da artéria radial distal para evitar a perfusão retrógrada. Então, vai lá, depois da anastomose, a gente interrompe a artéria, ou simplesmente ligar a fístula, né? Então, essas são as condições que a gente tem que ser feito. Lembrar que suspeitou da síndrome do roubo é uma urgência, logo, então, essas situações aqui, essas cirurgias, esses procedimentos serão feitos de urgência, né? Não serão eletivos. Existe uma classificação para a síndrome do roubo, vai de 0 a 3, e você vê aqui na parte clínica, paciente com, apesar do roubo, o roubo pode ser diagnosticado por ultrassom, mas o importante mesmo é a clínica. Se não tiver sintomas, não faz nada. Se for leve, também não faz nada. De moderado, a gente considera intervenção, e quando for grave, tiver dor isquêmica de repouso ou até perda de tecido, a intervenção é obrigatória. Então, alguma daquelas 4 coisas vão ser feitas. Às vezes, a situação é tão urgente que precisa ser ligada simplesmente à fístula. Tem que ser resolvido o problema isquêmico, aí depois pensa em confecção de uma nova fístula. Então, é razoável que o tratamento do roubo do acesso arteriovenoso ele seja determinado com base na apresentação clínica do paciente, experiência local e os recursos disponíveis. Então, o que importa é o quadro clínico. Então, é um diagnóstico clínico, o que importa principalmente. Não importa se o ultrassom vier alterado, por exemplo, mas o paciente não tem técnica nenhuma, pouco importa. O diagnóstico é clínico e a indicação de cirurgia de intervenção é clínica. Então, como eu falei ali da artéria radial, existem também para a artéria braquial algumas cirurgias para correção. A ligadura, ligar a fístula simplesmente. A gente fazer uma limitação de fluxo ou com bandas na fístula. A correção da estenose, por exemplo, igual eu falei da subclávia, tem que tratar. Às vezes o paciente tem uma fístula e começa a não ter mais pulso no membro e aí precisa tratar. Ou o drill, que é um tipo de revascularização que a gente trata, também ajuda bastante nos casos de roubo. Então, a limitação de fluxo é conhecido como técnica de Miller. É um procedimento que a gente usa suturas para criar uma faixa ao redor da veia, e a gente usa essa faixa, essa banda, para ajustar o fluxo através do acesso e melhorar a circulação na mão. Então, a gente vê na figurinha, a gente tem aqui 7 etapas para fazer essa cirurgia. A gente faz 2 pequenas incisões, uma de cada lado da veia, passa uma pinça de Kelly, por exemplo, criando um túnel. Depois a gente passa um prolene ao redor da fístula e a sutura, então, a gente faz uma banda com esse fio. A gente usa um balão dentro da fístula para ajustar o tamanho que a gente quer. Então, a gente coloca o balão 6, por exemplo, e a gente amarra em cima desse balão, e isso ajuda, então, a determinar com precisão o tamanho da banda. Antigamente, não tinha esse balão, fazia um nó, mais ou menos, às cegas, aí, como na galega, né? Tipo, para tentar acertar, e às vezes não dava certo, tupia a fístula. Então, a gente usa o balão hoje em dia, isso daí ajuda a fazer essa banda. É uma técnica para tentar diminuir o roubo. E sempre manter a fístula, né? Então, o drill, que é uma técnica muito conhecida, não precisa de balão, então acaba sendo aí muito usada onde não tem recurso. A gente faz, então, uma ligadura da artéria distal, a anastomose, e faz um enxerto
da artéria antes da anastomose para depois. Então, a gente vê essa ponte, é uma ponte, então, que ajuda o sangue aí para o membro antes de ir para a fístula. Então, ela ajuda bastante aí, é uma técnica muito boa quando tem recurso dá para usar aquela técnica de Miller. Existe uma condição aí que vem junto com a síndrome de Robo que chama neuropatia isquêmica monomélica. É quando acontece assim, a gente faz uma fístula, um acesso, e a gente tem uma disfunção aí do sensitiva motora distal ao acesso, que é associado a uma isquemia leve a moderada. Então, um sintoma que ele vem independente da alteração da perfusão. Então, a perfusão da mão está boa, você vê aquela mão vermelha, bonita, cheia de sangue, mas o paciente tem dor. Então, é só a dor e não tem alteração de perfusão. Por que acontece? A gente vê a foto, então, temos uma mão aqui boa e outra mão com menos sangue, até menos trófica, né? Então, você vê que é uma mão mais fina, os dedos mais finos. Então, por que acontece? Por causa de uma isquemia do nervo, né? Então, a gente tem aqui a diferença entre a síndrome do Robo e a isquemia monomérica. Os sintomas, então, do Robo, a dor não é tão intensa, tem sintomas associados, enquanto que a monomérica, a dor é importantíssimo e ela é no pós-operatório imediato. Fez a cirurgia, o paciente já tem dor. O diabético, então, ele tem mais comum, essa monomérica. O acesso geralmente é na braquial, quando que a do Robo pode ser nas duas. Na síndrome do Robo afeta todos os tecidos da mão, enquanto que na monomérica afeta os nervos. Então, os 3 maiores nervos da mão. O grau de isquemia na síndrome do Robo pode ser difusa, severa, enquanto que na monomérica a gente observa que a mão está quente, que tem enchimento capilar preservado, os pulsos são palpáveis e tem até sinal no Doppler, então não tem uma isquemia franca. Na verdade, quem entrou em isquemia foi só o nervo. E a pressão na síndrome do Robo pode estar diminuída no punho, na mão, enquanto que na monomérica está normal. Há uma experiência muito pouca em relação a essa doença, essa condição. Ela está mais comum associada, então, ao diabetes, com doença vascular periférica e doenças neuropáticas. O gerenciamento dessa condição, ela implica, às vezes, na ligadura do acesso, mas uma vez que o nervo entrou em isquemia, aí, às vezes aí nunca mais vai voltar ao normal, né? Mesmo que você faça a fístula hoje e amanhã você liga a fístula, se o nervo esquemiou, aí vai ser, talvez, não é reversível mais. Tudo bem, seroma, né? Então, é uma foto aqui de um seroma, uma condição que acumula líquido ao redor da prótese. Então, a gente vê outra foto aqui, é uma coleção de fluido, ou seromas, eles podem se desenvolver em torno das próteses, feita de fístula, né? No pós-operatório imediato, e geralmente próximo à anastomose. Então, elas podem simular aneurisma e pseudoneurisma. Então, a gente lembrando da última revisão, da última aula, aneurisma e pseudoneurisma, a gente pensa em fazer o ultrassom, né? O ultrassom, ele ajuda muito aí para tentar saber o que é. Geralmente, eles são causados, né, à transsudação de fluido através do material do enxerto em si, ou por rupturas de canais linfáticos ao redor da fístula. A incidência é de 1,7% relatada, com maior incidência de cirurgias com prótese no braço do que no antebraço. Então pode ser confirmado com ultrassom. A maioria é autolimitada, então, uma vez identificado o seroma, a gente inicialmente só observa, mas tem que pensar que é uma bola aí de proteína, então pode ser uma fonte de infecção. A infecção pode atacar esse local. Seromas que persistem ou que se envolvem após o pós-operatório podem precisar de remoção ou substituição do enxerto, de preferência com um túnel, com outra anatomia, um outro curso. A maior parte dos enxertos podem ser recuperados, os resultados a longo prazo são razoáveis. A gente vê uma figura aqui que mostra uma técnica que pega a cápsula do seroma e amarra na prótese. Então, ela é uma técnica possível aí para tentar tratar o seroma. Então, é razoável monitorar cuidadosamente as complicações do seroma na fístula com prótese e gerenciar com base nas circunstâncias individuais do paciente e do melhor julgamento clínico. Muito bem. Agora, fístula com alto débito, um outro assunto bem legal, bem interessante, né? Porque a gente sabe aí que a fístula tem que ter um fluxo mínimo, né? Aquele valor mágico de 600 ml por minuto. Mas existe um fluxo máximo, né? Ou quanto mais ter fluxo, melhor.
Então, é razoável a gente monitorar de perto e gerenciar de forma profilática os acessos arteriovenosos com fluxo alto para tentar evitar complicações irreversíveis, por exemplo, insuficiência cardíaca, com base nas circunstâncias individuais do paciente e no melhor julgamento e descrição do clínico. Então, o que esse fluxo alto através da fístula pode fazer? Pode levar o paciente a ter insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, uma exacerbação de uma estenose venosa central, levar a hipertensão venosa, degeneração neurismática da fístula e isquemia da mão, aí, síndrome do roubo, né? Então, olha uma hipertensão venosa, um braço bem demasiado aí, às vezes tem uma estenose central, a fístula tem um alto débito e a gente inchou o braço. Então, não tem um limite, mais ou menos, mas o que a gente considera? Que uma taxa de fluxo entre 1 litro, 1.000 a 1.500 ml por minuto, ou ainda uma taxa que represente 20% do débito cardíaco do paciente, a gente considera, então, uma fístula de alto débito. Um acesso, então, arteriovenoso, ele pode exacerbar os sintomas de uma insuficiência cardíaca. Então, a gente faz a fístula, dá 6 semanas, o paciente chega com falta de ar no consultório, né? Maturou a fístula e o coração descompensou. Então, valores de fluxo na fístula maior que 2.000 ml por minuto, então, são associados com insuficiência cardíaca. Uma especificidade alta aí de 100%. E essa relação, se for maior que 20% do débito cardíaco, tem uma sensibilidade de 100%. Então, o que a gente faz aí? Então, um eco bidimensional a cada 6 a 12 meses para ajudar a avaliar. A gente faz o eco e um ultrassom da fístula. E a gente vê esses valores. Se estiver chegando aí um valor muito alto, a gente considera aí que está uma fístula de alto débito, né? Então, monitoramento cuidadoso através do exame físico, um histórico na rotina de diálise e a determinação dessa relação a cada 6 a 12 meses, com mais frequência, conforme necessário. Então, razoável... pulou aqui. E aí, o que acontece? Se a gente considera que seja uma fístula de alto débito, apesar da gente não estar tendo roubo, a gente pode considerar aí, por exemplo, a bandagem da fístula. A gente vê ali a técnica de Miller, é uma técnica interessante que diminui o fluxo pela fístula e mantém salvo o acesso. Então, a gente faz um anelzinho ali ao redor da fístula para tentar diminuir o fluxo através dela, né? E a gente não interrompe de vez a fístula. Atenção aos catéteres. Então, quando a gente faz atenção aos catéteres, o que quer dizer isso? A gente observar sinais e sintomas de complicações relacionadas a um catéter, uma disfunção ou infecção. Então, o que é o exame físico do catéter, né? Durante a sessão de diálise, a gente tem que observar sempre, todas as vezes, esses 4 itens, né? O catéter em si, a área ao redor do catéter, o túnel e o local de saída, né? Então, de catéter, a gente lembra de CATS, né? C-A-T-S. Então, tem que lembrar desses 4 itens: catéter, área, túnel e saída. Então, é uma forma de tentar manter padronizado aí uma atenção ao catéter. Às vezes esquece de ver, por exemplo, o túnel. Às vezes fica olhando só ali embaixo da clavícula e esquece de ver ali no pescoço, começou uma área de hiperemia, às vezes ali está começando uma infecção e perde um dia, perde aí 2 dias, na verdade, né, que dialisa a cada 2 dias, aí quando chega já está totalmente infectado e perdeu tempo. Então, vamos começar, então, da disfunção do catéter. O que quer dizer, então? Vamos lembrar que os catéteres com cuffs tunelizados e duplo lumen, eles se tornaram uma forma aceitável de acesso em hemodiálise quando um acesso arteriovenoso não é adequado ou não é disponível, apesar das altas taxas de complicações e risco de mortalidade. Temos que lembrar que eu falo que é o recomendado atual, desde o início, é o plano de vida, né? Às vezes o plano de vida do paciente envolve catéter, né? Então, fístula first, não é mais assim. Vamos para fístula de todo jeito, não é mais assim. O objetivo é o plano de vida, o que se espera, o que se planeja em relação ao paciente. A manutenção da permeabilidade do catéter é fundamental, então, para fornecer uma hemodiálise adequada em pacientes que necessitam de catéter em um período temporário ou de longo prazo. Uma complicação comum do catéter é a sua disfunção, que está associada, então, a uma diálise reduzida, aumento do risco de infecção e mortalidade. Então, a nova definição das diretrizes de disfunção do catéter é diferente das diretrizes anteriores. Como que falava antigamente que um catéter estava disfuncionante? O que ele tinha que alcançar, né? Então, ele tem que dar um fluxo adequado para uma diálise prescrita, convencional, de 3 vezes por semana, de 3 a 4 horas de tratamento.
a gente tem que lembrar que existem vários fatores que contribuem para a entrega de uma diálise adequada, além do fluxo, incluindo, mas não limitado, a duração, a frequência e o tipo de diálise, o tipo do catéter, as variáveis de ultrafiltração, o grau de recirculação e o peso do paciente. Então, de fato, avaliar um catéter apenas pelo fluxo, ele pode ser enganoso, pois pode, por exemplo, haver um bom fluxo, mas pode haver uma presença indicativa de recirculação, principalmente se as linhas forem invertidas. As definições anteriores, então, da disfunção incluíam critérios relativos a fluxo, limites de pressão e ureia cinética e outros parâmetros. Então não é mais assim. O importante, na verdade, agora, para falar que o catéter está funcionante, é que ele alcança a diálise prescrita. Né? Antigamente, então, falava-se que um catéter falhava quando ele não mantinha um fluxo maior que 300 ml por minuto, com uma pressão mais negativa que menos 250. É importante a gente padronizar assim, os resultados dentro de uma diretriz, mas esse valor de 300 ml por minuto não é mais a definição, ou linha de corte para um catéter. Então, os catéteres, se você basear só nisso, você usa uma configuração reversa demais, usa trombolíticos demais, usa troca de catéter demais, se a gente ficar batendo só no 300 ml por minuto. Outra coisa também que tem incerteza é sobre a frequência dessa alteração, né? Quantas sessões com menos de 300 ml por minuto para a gente falar que o catéter está disfuncionante? Às vezes o paciente hoje tem uma hemodiálise ruim, mas depois, espontaneamente, começa a ter boas sessões, fornecendo uma desobstrução adequada, sem intervenção. Essas diminuições intermitentes podem estar relacionadas com a posição do paciente, uma queda transitória da pressão arterial ou um ganho de peso, níveis mais elevados de hemoglobina, trombose do catéter, que se resolve sozinha, e fatores não totalmente entendidos. Então, quando a gente fala em disfunção, a gente tem que estabelecer se ela está sendo de forma aguda ou se ela é uma coisa crônica. Então, essa disfunção ela pode começar de forma precoce ou de forma tardia após a inserção. Então, quando o início da disfunção é precoce, tem as 3 principais causas de disfunção do catéter, logo após que ele é inserido. O posicionamento, ou uma normalidade vascular, por exemplo, uma estenose numa veia central, ou algum dano mecânico ao catéter. Por exemplo, uma sutura apertada demais ou ele foi perfurado. Então, a gente percebe, então, que um catéter que colocou hoje, vai dialisar a primeira vez aqui 3 dias. Dialisou, não deu certo, é uma dessas 3 problemas. Então, é um problema aí mecânico, anatômico. Agora, não, um catéter vem funcionando há muito tempo e ele, de repente, começa a ter um baixo desempenho. Então, são essas outras 4 motivos. Ou fez um trombo dentro do catéter, ao redor dele, ou formou uma bainha de fibrina ao redor do catéter, ou tem um trombo colado na ponta do catéter, ou apareceu uma estenose venosa central. Então, para cada uma dessas coisas aí, a gente tem uma conduta que a gente vai ver daqui a pouco. Então, só para finalizar esse assunto aí, então, tem uma associação entre o número de sessões inadequadas de hemodiálise e aumento de risco de hospitalização e mortalidade. Então, quanto mais o paciente tem boas sessões de diálise, melhor é para a sobrevida dele e para a vida dele longe do hospital. Então, vamos falar de medicamentos primeiro, né? Então, como que a gente pode prevenir de forma farmacológica a disfunção do catéter? Não se recomenda, então, o uso de anticoagulantes sistêmicos de forma profilática para tentar manter a permeabilidade do catéter. E por quê? Porque não se tem aí uma evidência que vai melhorar e tem o risco do dano, né? Porque o anticoagulante, ele facilita o sangramento. Então, o paciente, vamos tentar melhorar esse catéter dando uma Arevan para o paciente, ou dando uma rivaroxabana. Não tem evidência para isso. Existe evidência para aspirina. Então, o ácido acetil salicílico em baixas doses, 100 mg uma vez ao dia, ele pode ser usado para manter a permeabilidade do catéter tonalizada em pacientes com baixo risco de sangramento. Provavelmente esse paciente aí que é dialítico já esteja tomando a aspirina. Agora, se ele não está, você pode dar na intenção de tentar manter o catéter dele pérvio mais tempo. Agentes intraluminais, por exemplo, o LOC, para se prevenir a disfunção do catéter, a gente tem que escolher entre o citrato ou solução de heparina para o LOC do catéter. Né? Só que quando a gente for usar, tem que usar uma solução de baixa concentração, bem pouquinho deles diluído, não é puro, né?
para a gente tentar manter a disfunção e prevenir a disfunção e a infecção, mas também a gente não tentar anticoagular o paciente. Então, o LOC, ele não é feito com heparina pura, ele não é feito com citrato puro no sentido de concentração. A concentração dele tem que ser baixa. A gente pode usar o TPA, que é a alteplase, uma vez por semana para tentar diminuir a disfunção. Então, a alteplase ela faz lise de trombos, só que é uma conduta cara, né? A gente sabe aí que esse frasquinho aí é caro, a beça, então muitos serviços não tem condição, não tem perna para usar, mas é recomendado aí, existe a recomendação de se usar uma vez por semana um LOC com alteplase. A gente sabe que pacientes vão acabar usando trombolítico em algum momento, de 20% a 40% dos pacientes acabam utilizando, e tem que usar mesmo, porque se eles não forem tratados, essas disfunções, eles provavelmente vão ser retirados, os catéteres. Se uma via ou as duas não puderem ser aspiradas, a gente tem que tirar o catéter e trocar, então faz um novo procedimento. Vamos falar um pouquinho dos conectores. Existem conectores especiais. Esse aí é o conector normal, o TEGO. É um conector, o conector de sistema fechado tem benefícios teóricos de limitar o contato ambiental com micro-organismos, reduzindo a formação de biofilme e consequente a disfunção do catéter e infecção. Ele é deixado no lugar durante as sessões de hemodiálise e é alterado a cada semana. Então, a gente pode trocar o TEGO a cada uma semana. Existem conectores especiais que eles têm antibiótico neles. Então, esse é o ClearGuard, né? Um outro tipo de TEGO. E ele ajuda, então, a reduzir o risco de infecção em pacientes de alto risco. Então, aquele paciente que fez infecção de catéter, daqui um mês fez infecção de catéter de novo, daqui 3 meses, tudo fazendo bacteremia. Então, considerar aí usar essa tampinha com antibiótico, e há evidência que favorável a ela. Muito bem, então era essa a aula de hoje. Deixa eu interromper a gravação.